Nós estamos iniciando mais um podcast, agradecendo você que acompanha o nosso canal. Hoje nós recebemos aqui Álvaro Barcelos, o popular MacGyver. Seja bem-vindo, MacGyver. Tudo bem? Tá, graças a Deus, tudo certo, né? Estamos aí, né? Aqui em Salete, né? Prestigiando mais um podcast. Podcast. No caso, eu tenho uma dificuldade até de falar umas coisas, né? Difícil, mas estamos aí, né? Incrivelmente que eu faço live, eu tô nervoso. Incrivelmente, né? Porque como tem uma área muito grande, sim, né? Sim. Acaba mudando, né? Quando você está no seu ambiente é uma coisa, quando acaba saindo muda um pouco, principalmente né? ainda entrevistando um cara que tem uma bagagem, uma bagagem de entrevista, muitos, né? Conheço o Marcos, já não é de hoje, já é de anos, né? Desde a época da Rádio AM ainda. Sim, que luta! Por que MacGyver? Assim, ó, isso vem desde lá dos 14, 15 anos. Eu começava a fazer rádio, desmanchar, e pessoas que traziam rádio lá, não tem concerto. Aí eu estudava e tirava uma peça de um, uma peça de outro e fazia. Aí nessa época tinha um seriado na TV Globo, né? Profissão Perigo, MacGyver. Aí a turma, famoso. É o famoso lá, né? O tal do Anderson. E o cara era, né? O cara fazia com chicletes lá, um pedaço de arame, fazia uma bomba. Uma coisa que era um pouco surreal que ele fazia, mas era o que intertia, né? Sim, sim. Hoje, incrivelmente, se achasse um cara parecido hoje, que nem ele fazia filme, eu acho que hoje era um grande sucesso. E aí você pegava os pedaços e fazia um. Exatamente. E incrivelmente que... Claro que a gente tinha estudo, mas conhecimento, claro que isso vem pro lado da bagagem do meu pai. Meu pai, incrivelmente, hoje, de conhecimento de eletrônica, principalmente voltado para a TV, hoje aqui no Alto Vale, não quero gavar mais do que ninguém. Sim. Né? Quem sou eu para, né? Hoje o meu pai é um crânio que ele faz. Aí eu espelho muito nele, né? E depois quando o cara tem experiência do que sabe que faz, sim. Quando ele passa conhecimento, e eu sempre fui um cara assim, Marcos, para estudar, zero esquerda. Para eu ler, meu Deus do céu. Agora, se alguém me ensinava era uma vez só. Impressionante. Na questão eletrônica, você principalmente, uma coisa quando me interessa. Sim. Tipo assim, eu quero aprender isso aqui. O cara não precisa fazer duas vezes. É só ensinar uma vez só, eu consigo gravar. Ir na aula, faz isso. E quantos anos você já trabalha com eletrônica? Eu comecei, de fato, eu comecei no Almir Guskin, montando o aparelho de cerca, aqueles aparelhos de choque. Isso devia ter Eu comecei entre os 13 anos, por aí. Trabalhando com ele. Montando. Na verdade, eu só montava, mas eu queria consertar, queria aprender. Uhum. Mas eu fiquei tão bom nas montagens que o Almir ainda botou, na época, um amigo que ele botou no outro setor, das pessoas que era mais rápido em montagem. Aí eu já tinha habilidade com soldador, as outras pessoas que trabalhavam, estavam aprendendo, no caso. E eu já... botava os transistores, os capacitores, era rápido, né? E foi uma época que eu aprendi muito, principalmente na questão de montagem. Aí depois fui pro Chulupa, né, o falecido Chulupa. Aí lá eu aprendi como consertar rádios a válvula. O cara era um mestre. Não é à toa, é um cara que era desde lá dos anos 50, né? Era uma lenda viva na questão de conhecimento de rádio, né? Aí aprendi muito com ele. Era um cara, como é que a gente pode dizer? Era um cara assim, brincalhão. Sim. E era um... O seu Chulupa, você disse? Era um cara. Pra essa questão, era surreal o cara, né? Sim. Aprendi muito com ele, assim. Mas você chegou a fazer algum curso ou foi aprendendo ao longo do tempo? Daí depois dessa barganha, né, desse tempo, aí o pai pagou um curso para mim. Eu fiz primeiro estudo para The Reus, que era um curso respondente de Porto Alegre, era de Santa Cruz do Sul, que eu me lembro. Aí vi uns livros,
Aí olha. é que nem como fazer um Enem, no caso. Vinha as respostas, pergunta, o cara tinha tempo para ler, tá? Aí, no final do livro, aí tinha. Só que agora, as respostas, tu tem que acertar. Mas daí eu ia pela lógica, né? Como eu já sabia como é que funcionava um transistor, como é que funcionava. Sim. Aí, pessoas normais que nunca estudou eletrônica, levavam 1 ano. Eu levei 3 meses. Olha só. 3 meses. Esse curso? Esse curso. Aí os caras ficaram até assustados, achavam que tinha alguém que estava se passando, né? Aí eu disse, não, eu realmente, através dos cursos que eu fiz, os cursos antigos do meu pai, os livros antigos, eu já li, reli, aí aquilo ali foi fácil, né? Aí a parte mais complicada é principalmente a parte de matemática. Sim. Porque a eletrônica, incrivelmente, hoje é influenciada a matemática. Mas nessa sua profissão de técnico eletrônica foi fundamental a sua experiência ao longo desses anos. Exatamente. Quanto tempo tu já está nesse Vai ramo? fazer quase, principalmente conhecimento de rádio, de restaurações de rádios antigos, vai fazer mais de 20 anos já. Sim. Mais de 20 E anos. muda né? muito, Álvaro, eu falo ano a ano, muda muito a tecnologia? Muda. As questões assim, a tecnologia, ela tomou um patamar. Nós voltar lá nos anos 50, tu pegar nos anos 30, no início, a válvula, que era um circuito eletrônico, que é antes do transistor, né? A válvula, ela foi desenvolvida, né? Começou com o experimento do Thomas Edison, que é inventor da lâmpada. Ele botou um elemento dentro e viu que dava para fazer um condutor, por efeito do filamento da lâmpada, um efeito de nuvem, que conseguiu injetar uma tensão, polarizar essa tensão. Por isso, para a época, foi uma coisa que se tornou ordinária, né, da evolução. Aí, claro, eles aperfeiçoaram a válvula, daí um cientista, o cientista Foster, americano, botou no efeito de rádio amplificador. Aí a válvula começou a ser fabricada, ser vendida, né, para muitos montadores de rádios. Aí o rádio teve, né, principalmente nos Estados Unidos, foi sempre em primeiro lugar, principalmente industrial. Sim. Eles sempre foram à frente, né, como os outros países desenvolvidos, principalmente a Alemanha. Aí a válvula demorou a ser substituída. Só que nesse espaço, o que era grande se tornou pequeno. Sim. Mas o funcionamento seria igual. Mas quando vem o transistor, já foi um passo. Aí o transistor até chegar no tal do microprocessador, porque o transistor foi no início dos anos 60. 1960, 59, 60 por aí. Com um cientista americano, um tal de um silício. Na época era germânio, era um material composto de silício e germânio, que viu que podia injetar uma tensão, polarizar como uma válvula. Sim. Só que era um material mais barato, mais eficiente nas questões de fazer um equipamento mais compacto, porque a válvula não tinha, porque tem que ter um transformador de alta, Sim. um chassi grande, ele era frágil. Agora, comparando em questão de qualidade de som, a válvula ainda é indiscutível. Aí, nesse período dos anos 60 até nos anos 2000, o transistor era o mesmo. Agora, de 2000 para cá, foi um salto gigantesco. Olha só. Principalmente quando conseguiram inventar um microprocessador e conseguir botar informações nele. Programar. Pois é, e aí assim, há 20 anos atrás, quando você consertava um rádio, para hoje, você teve que aprender também? Mudou? Muito. Tem que aprender. É evolução. Tu tem que seguir a evolução. Da moda antiga, quem tem muitos que gosto de rádio, a turma dos antiquários, os nostálgicos, né, de rádio, eles querem hoje o rádio assim, quando eles mandam o rádio antigo para mim, 100% original. Aí o complicado é conseguir, às vezes, alguns componentes, principalmente parte mecânica. Uhum. Não acha mais, não fabrica mais. Sim. A válvula, sim. A válvula ainda, a Rússia ainda é o primeiro, ainda o país ainda que fabrica válvula de ponta de tecnologia. Aí no período
desses anos, principalmente o rádio, ele teve uma evolução muito grande. Principalmente a qualidade de som, Sim. baixo ruído, portátil, eficiência, né? Só que o que as rádio AM perderam espaço, não pela questões de propagação, elas perderam espaço por um motivo, comércio, parte comercial. Sim. Sabe que uma rádio AM tem aquele público. Incrível que pareça, na época que a gente, né, tu lembra? Sim, sim. Tinha aquele público fechado, como tinha as outras emissoras também do lado, mas era um público fiel àquela emissora, né? Quando faltava luz, já lá, o que deu aí? Aquela gentarada ligando. É uma coisa, nostalgia do AM. Agora, tirar do AM para ir pro FM, eu acredito que vai demorar até as pessoas daquela época se acostumar. Que pena que é uma dó que a juventude de hoje não gosta tanto na questão do rádio. Sim. Aquele rádio assim... A diferença do som, né? Ela foi bastante grande. Sim, né? Mas assim, o que eu acho impressionante, sim, Marcos, eu vejo quando eu escuto a tua rádio aqui, sim. Você mantém principalmente o estilo, certo? Você tem aquela barganha, então é um cara excepcional. Assim, nada que eu vou dizer, porque eu tô aqui, eu vou falar do Marcos. Sim, sim. Tem gente boa de ser comunicação, é um dom, isso é fato. O Marcos e outros que nós temos aqui, principalmente Taió, né, Salete, principalmente meio de comunicação que ainda preserva o estilo de vocação. Hoje nós temos o Marcos Roberto e também tem o saudoso lá, que trabalhou um tempo na Rádio Educadora lá, o Roberto? Não, o outro lá, que ele era mais estilo, mais gauchesco lá. Agora tá lá para Imbirama lá, o Freitas lá, qual é que é o... Agora eu também não tô lembrando. Não tô lembrado o nome dele. E o Marcos... o Amaral Freitas. O Amaral Freitas. Sim, agora o Amaral Freitas. Ainda o Amaral mantém esse estilo, né? Ele é mais tipo que estilo da Rádio Gaúcha, 19 horas e 45 minutos. Mantém aquele padrão assim da voz, né? Hoje é difícil ver, né? Só que assim, o Roberto Carvilho. Eu gostava do Roberto Carvilho quando fazia a linha direta. Fazia linha direta, as turmas ligavam, aquela nostalgia, né? E hoje a gente não vê. Mudou bastante, né? A gente não vê um homem que fazia... E naquela época o AM falava mais também, né? Hoje mudou, né? Exatamente. Fala muito, principalmente por muito questão pouco. De jornalismo. Sim. Jornalismo é uma criatividade tremenda. Ô MacGyver, e há muitas dificuldades, mesmo com a tecnologia do avanço para conserto. Sim. Vocês que são dessa área, há muita... Quais são essas dificuldades que vocês têm no dia a dia? Principalmente, não é o tanto consertar, é o meio de componentes. Porque hoje, os componentes estão tudo sendo microprocessado. Tudo o famoso OSMD. São componentes tudo pequeno. Dá para consertar? Sim. Só que é uma desvantagem de um lado que você tem que precisar de um braço de um robô para ele esquentar o microprocessador, trocar às vezes uma saída de som, né? Aí tu troca, daí tu vai ter que cobrar as horas. Um cliente vai querer uma TV que vale 500 pila, tu vai lá cobrar um microprocessador que vale, às vezes, sei lá, seus 100 reais, só que teu tempo que tu vai consertar, assim, a parte eletrônica tem o seu lado assim que é complicado, que tem uma certa desvalorização de mão de obra, porque a gente assim, a gente fica com dó. Chega o equipamento, tu troca, às vezes tu fica o dia inteiro para descobrir o defeito, conserta, aí tu vai cobrar um equipamento que vale, sei lá, 200 pila, tu vai cobrar o quê do cidadão? Se fosse por hora, dava mais do que... Hoje, assim, Marcos, o equipamento. Um ponto que tu falou, assim, daqui 10 anos eu vou ter que mudar a minha profissão.
no meu ramo de conserto. Tá, você disse que não vai mais chegar, tipo, o ponto da pessoa ir lá consertar. Não, É mais viável ela comprar um novo. exatamente. Mesmo TV, qualquer Qualquer equipamento, eletrônico. até os eletrodomésticos, tá indo tudo nesse patamar. Por tá? quê? Como que você vê isso daqui 10 anos? Como você Porque tá assim, já... o ponto de vista, isso é global. Isso não é que eu estou aqui, né? Sim. É global. Porque tu vê os países de primeiros mundo, não tem mais técnico. Olha só. Primeiro mundo não existe. O cara pode ser um nostalgista, Sim. de querer consertar uma coisa antiga. Agora, querer ser profissão do que nem o meu pai, eu, nessa questão, eu acredito assim, vamos lá, 10 anos. Isso ainda que eu estou sendo, né, às vezes 5, 4 anos, a gente tem que mudar o conceito. Pouco otimista. Porque o avanço está indo tão... É assim, como eu te disse, depois de 2000 para cá, nada assusta. Tá, e esse ramo hoje ainda se ganha muito dinheiro? Não. Dá só para sobreviver. Incrivelmente, é dessa forma. E 20 anos atrás, era diferente? Na época do meu pai, foi uma época que deu muito dinheiro. Muito, mas muito dinheiro. Principalmente assim, ó. Na época das televisão a válvula, quem tinha uma TV a válvula, uma Philco, uma Telefunk, uma Admiral, Colorado RQ. Preto e branco ainda, né? Preto e branco. Quem tinha era o doutor médico, o prefeito, um colono lá, pra tu ver. Eu busquei uma TV lá em Tubundo Central, era uma Colorado RQ, com 2 pezinhos, chamado pé de palito. Isso agora, recente? Foi restaurar pro cara. O cara contou a história que eles plantaram, eu não sei quantas hectares que eu não me lembro, eu sei que era uma coisa absurda. O pai conta que isso era uma coisa absurda. Plantaram aipim. Diz que deu, acho que 400 e poucas toneladas de aipim para comprar uma Colorado RQ. Essa que você buscou? Para tu ver quanto que valia uma TV naquela época. Assim, o equipamento. E agora ele quis consertar ela? Isso, quis consertar para deixar para bonito. Mas ainda usa ou só para... Não, ainda ele usa, assim, para bonito. Boto lá na sala porque ele tem no caso, foi do pai dele, ele quis deixar de memória, né? Daí ele foi lá, senhor, tu dá jeito? Dou. Só que assim, tu vai ter que comprar um conversor. Porque o sistema de imagem, o sistema analógico não existe mais. Sim. Aí nós vamos ter que botar um conversor, botava dentro dela, tu liga, vai ter uma imagem espetacular. O sinal digital. Só que imagem preta e branca. E hoje há um público grande que ainda preserva... Bastante. Principalmente no nível do Brasil, tem muito. Assim, a gente diz um bando de loucos. Porque para gostar disso aí, tem que ser. E custa caro? Esse trabalho que você vai fazer, um exemplo, custa? Porque assim, valor assim... Sim. Hoje, quem gosta, antigamente, era coisa principalmente pro lado das pessoas que não tinham as condições, né? Hoje tomou um patamar, principalmente, vamos dar um exemplo, carros antigos. Eu me lembro, vamos lá, na época do Fernando Henrique, nossa, tu via por aí, era Corcel, Kombi, né? Depois de uns anos pra cá, acabou com esses Corcel. Sim. Né? Fora os outros carros de época, né? E os rádios antigos, e quem tem, gasta, não importa o preço, Sim. só quer saber ele ver funcionar. E essas peças hoje, como é que vocês conseguem? Tem facilidade mesmo do equipamento novo? Não, muitas coisas eu tenho que fazer. Válvula não, válvula eu consigo mandar da Rússia, alguns componentes. Agora, tipo um transistor, no caso, um exemplo, um transistor, não tem. A gente tem que procurar um que seja parecido, um similar àquele trabalho. Capacitores. Alguns capacitores variável, que faz a sintonia, que é um efeito mecânico. Alguns imperam e não tem o que fazer. Aí eu tenho que desmanchar, refazer, como na moda antiga. É um trabalho minucioso.
E os eletrônicos que mais dão problemas? Hoje, na atualidade de hoje... Que você diz assim, olha, não compra essa marca que só dá problema. Olha, questão de TV, principalmente Toshiba, TCL, né? A Philips, incrível que pareça, né? Pegar aquelas Philips que usa aquela tela colada é o que está dando mais problema. Sim. Tá? Agora, questão hoje, o que está evoluindo, o que está sendo ainda melhor ainda... A melhor marca, você diz? É a Samsung e a LG. Uhum. A OC, né? No caso a OC, é a montadora da LG, né? É porque assim, hoje tu quer ver uma coisa? Antigamente, tu comprava uma TV, um exemplo, uma Telefunk. A própria empresa Telefunk, que era uma empresa alemã, que veio no início dos anos 60, na época do golpe militar, como era no caso, investiu nessa época, que eles apoiaram o golpe militar. Sim. Isso foi um fato verídico da história. Vieram para o Brasil, instalaram na Zona Franca de Manaus. Primeiro era em São Paulo. Daí, como o governo, na época do governo Castelo Branco, acontecia no centro de São Paulo, os próprios funcionários, na época das lambretas, era o maior do Fundusco, que era uma empresa que na época, pode ver, era 2.000 e poucos empregados. Aí, para tirar aquele povo que atrapalhava o trânsito, que eram as ruas estreitas, eram outros tempos. Aí tiraram e botaram na Zona Franca de Manaus. Aí instalaram, daí claro, fizeram não só a Telefunk, a Philco, Philips. Sim, sim. Né? Só que lá, o que acontecia nesse meio? Quando tu comprava a tecnologia de uma empresa. Aí dos anos 2000 para cá, existe um chamado Grupo MEC. O que é esse Grupo MEC? Fundiu todas as montadoras, LG, Samsung, Dynavision, Sony, Panasonic, Philips. Nossa, hoje tem muitas marcas, né? Se fundiram. Aí, o cara que vai lá comprar, não compra que não presta. Mas se tu abre, tu vai lá ver o componente, é da Panasonic, tu vê um da Philips, saída de som, da Telefunk. Só muda o... Aí o que é daí? O embrulho. Só que daí, aí nessa questão, porque quer ver, a economia mudou o patamar, porque era assim, ó. Nos anos 60, o cara que comprava uma TV tinha garantia da fábrica. Sim. Tinha garantia, às vezes, total. Principalmente a Telefunk. Pra tu ver que as melhores qualidades de tecnologia a Telefunk manteve. Só ela errou nos últimos modelos. Que um alemão, quando insiste naquilo lá, não adianta. A fábrica faliu por um motivo de um defeito de uma TV que era crônico. A fábrica faliu para aquele defeito. Só que os outros modelos valvulados, que aguentava demais, podia cair raio que funcionava aquele troço. E aí você fala cair raio. Hoje, o que gera problema? Quando vocês recebem lá uma TV, o porquê que vocês recebem lá? Hoje, qual é o problema que acontece? Hoje a atualidade é OLED. O LED. OLED. E comprando uma TV, quantos anos assim ela aguenta em funcionamento? A previsão, assim, uma... Antigamente, tu comprava uma TV, uma de tubo, o padrão dela era 20 anos. 20 anos? 20 anos. Nossa. Porque o efeito o tubo raio catódico, sim. Ela aguentava demais. Hoje, uma TV, o máximo, mas usando direto, é 2 anos. E se você usar ela 24 horas e deixar direto ligada e desligar, qual que é a diferença do desligar e deixar direto ligada? Há alguma mudança nisso? Não, ficar, tipo 24 horas, vou desligar ela e ligar ela de novo. Não. O problema é as horas que ela fica. Ela é um microprocessador que tem dentro. É que nem... E qual que é a tua orientação, você que tem esse entendimento de uma TV? Hoje, são duas coisas. Principalmente você entrar no menu dela, abaixar
ou o tal do black light, que é a luz de fundo, que é a luz de LED, diminuir e aumentar o brilho. Aí tu tem um tempo a mais Sim. de vida. Mas hoje as TVs são tudo programadas, seja de qualquer marca de ponta, é 2 anos. 2 anos. É 2 anos. Isso sem acontecer uma alteração de rede, se não tiver um estático, no caso um raio, né? Hoje as TV, principalmente agora está vindo agora uma tecnologia nano, tela cristal, Sim. né? Aí, daí a própria tela, ela emite a luz. Porque essas TVs, se vocês verem, né, com esse tipo de tela, para ela criar as cores, tem uma luz branca atrás. Daí tem um chamado fotoacoplador. São vários transistores microscópios Sim. que quando ela recebe as informações, ela vai interagindo as cores. É uma coisa meio complexa, assim, né? Hoje, o cara me perguntar qual é o melhor equipamento inventado, assim, mais incrível, ainda continua sendo a TV. E uns anos atrás, eu lembro que quando estava chegando uma trovoada, já dizia, corre, tirar da tomada. Sim. A televisão. E hoje? Continua o mesmo jeito. Mesmo jeito, porque assim, as questões, principalmente das nossas redes elétricas, ainda para manter o patamar da população, sabe que uma cidade vai crescendo, vai ter, né? Sim, sim. É difícil tu fazer umas redes elétricas subterrâneas. O custo é bilhardário. Sim. Se tu ir para Estados Unidos, lá tu não vê técnico, por quê? Não vai ter surto de rede, não vai ter surto, aquelas quedas. As quedas de tensão. Que aqui tem muito, né? Exatamente. Porque teve uma trovoada e tal. Isso não tem lá, isso. Sim. Porque assim, as redes elétricas, quando elas estão expostas no ar, existe um efeito chamado efeito Faraday. Se um raio cai 10 km, aquele efeito se torna antena. E a ondas eletromagnética, ela trabalha por vibração. Sim. Determinado corrente elétrica em comprimento de onda. Aqui lá está posto. Sim. Pode vir. Isso vem, isso vai para onde? Onde tiver uma tomada, sim, onde tiver um ponto para descarregar por terra. Então a sua sugestão e orientação é, tem trovoado, quer garantir, tira da tomada. Tem que tirar. Passar. Mas eu tenho disjuntor. Disjuntor nunca salvou ninguém. E essa questão que você falou de energia, há 20 anos atrás, essas TVs antigas para as TVs de hoje, qual que gastava mais energia? A TV é a válvula. É a válvula? É a válvula, porque tem uns séries de componentes lá internamente, sim, gerava muito calor. E tudo que gera calor, gera consumo. Vocês consertam uma TV, tem garantia desse conserto? Tem. Eu falo do conserto? Tem. Como é que funciona? Depende um exemplo, o LED. O LED, o próprio fabricante já dá 60 dias. Ele garante... Vocês compram esse Sim. Chega a TV, sim, seja qualquer TV de qualquer marca, aí você tem que abrir e ver o LED. E o mais complicado do conserto, às vezes tu pega 50 TV igual, mas o fabricante danado lá, ele já muda 5, 6 modelos. Mas a TV por fora é igual. Mas lá o LED já era de 6 volts, o outro é de 5. Ele já faz isso para quê? Para gerar consumo. Nessa sua profissão de técnico em eletrônica, o que mais demora a consertar? Que equipamento que é? Principalmente restauração. É uma coisa meio melindrosa. Tem pessoas, principalmente alguns mandam os rádios antigos para arrumar, tem pessoas que não importa, que está lá dentro. O importante é funcionar. Sim. Você diz não importa o valor. Eles querem que conserta. Mas tem alguns que são tal de... Eles têm uma palavra que é metótico, que o cara ele abre a tampa, essa válvula é de tal ano, eles querem manter o máximo do original. Ele conhece... O mais complicado, que às vezes tem uma peça mecânica que tu não acha, aí tu tem que fazer exatamente igual para o cara olhar e não desconfiar. Sim.
E o pessoal acaba esquecendo, leva lá uma TV para consertar um rádio, acaba esquecendo muito lá. Marcos, isso aí incrivelmente, é desse jeito. Alguns muito? É muito, Marcos, é muito. Esse é um dos motivos que lá na oficina acontece, empilhamento de coisa. Sim. Aí a pessoa vem lá, vê o equipamento, né? Tem momentos que a gente depende de peças que vêm do Mercado Livre, vêm do Correio. Sim. A pessoa alguns entendem, demora, tá, beleza. Mas alguns, incrivelmente, quando tu conserta, alguns fica 6. Se eu te contar um caso. Na época, nós tínhamos oficina ali isso tinha meus 19 anos. Nós tínhamos a oficina ali na entrada do Campo do União. Uma TV preta e branca, era uma TV Philco Safari, era uma TV bolinha que girava. Sim. E eu consertei essa TV. E me lembro que deu 2, 3 enchentes. Incrivelmente, eu não sei o porquê, mas eu guardei essa TV. Aí nós fomos para o Almir, né? Fomos na casa do Almir, nós montamos uma oficina lá, nós fiquemos. Pode ver que lá no Almir, se eu não estou enganado... Ali em frente à prefeitura. Em frente à prefeitura. Eu não sei se nós pegamos... Se eu não estou enganado, acho que 5 enchentes nós pegamos. Cada enchente que dava, nós limpava a oficina. Ali é um dos primeiros lugares, né? Que era um ponto mais baixo. Eu sei. Depois dali que nós fomos ali hoje, que nós estamos hoje, isso vai fazer mais de 20 anos. O cara não vem querer buscar a TV? E uma coisa assim que eu acho impressionante, eu tinha o papel do dia e o mês, né? Que ele levou. Que ele levou. É um papel, no caso. Sim, o chegou cara, lá... Ele assinou, Sim. Né? O dia tal que chegou aqui. Eu consertei ela e guardei. Incrivelmente, o cara foi lá brabo, porque eu quero minha TV, porque eu vou procurar justiça. 20 anos depois. 20 anos depois. Ele lembrou da TV. Aí lembrou, mas brabo, mas brabo. Aí tá, fui lá em casa, peguei a TV, liguei e disse, tá funcionando. E uma coisa eu vou te dizer, eu vou cobrar o mesmo preço que eu fiz. Na época, acho que era 80 pila. Era o preço da TV. Sim. Cobrei. Aí o cara qual era o índole da pessoa? Para arrumar confusão pro meu pai. O meu pai, ele é um cara assim. O meu pai tem um coração tão grande que ele prefere doar, tipo, dar uma TV para não dar rolo, sabe? Sim, evitar conflitos. Porque geralmente aquele que deixa lá e não busca é porque ele sabe do valor que vai para o conserto. Um exemplo, levou uma TV, disse, olha, vai custar tanto. Disse, vou deixar aí, não vou mais buscar. Certo. Talvez ele pensa, ou o que acontece geralmente, porque às vezes a gente chega lá, tem uma pilha, né, de TV, é impressionante, de equipamentos, né, eletrônicos, né. Mas como eu volto a te falar, assim, muitos é por esquecimento, sim, de fato, né? E muitos mesmo que não tem condições. Eles acham que um concerto é mais ou menos assim, vai dar 200, 300. Aí tem pessoas que não têm condições, de fato, de pagar valor, né? Olha só. E tem uns que acabam o esquecimento e passam os anos, né? Sim. O Álvaro hoje, né, o que vocês consertam? Tudo que vocês consertam hoje, qual que é o mais forte, assim, de conserto que vocês trabalham? Assim, o micro-ondas. O tal do equipamento micro-ondas é o mais forte que a gente está consertando. Nossa. A TV, sim. Sim. Mas em segundo lugar é o micro-ondas. E o pessoal... Secador de cabelo, eu nunca vi tanto. E sabe que tu voltar lá nos anos 2000, nos anos 90... Raramente tu via alguém trazer um secador de cabelo. Hoje é pilhas de secador de cabelo. Daí o pai não conserta. Né? Tipo, coisa meiuda, sobra tudo pra mim. E né? você usa secador de cabelo? Nada. Mas consertar, a gente cria uma habilidade de consertar, só que comparar o secador dos anos 90 hoje, não aguenta mais aquele... E a questão do rádio amador? Tem muitas histórias também? Tem. Faz tempo que tu começou também? Eu comecei, a nostalgia comecei na época do Como é que 14. É esse mundo aí?
Marcos, é um mundo assim... Porque assim, eu assisti um filme, não sei se tu vai lembrar, tinha um filme do Stallone, que ele estava sendo torturado, aí ele foi pedir socorro, ele pegou o microfone, com a mão forte assim, e chamando Mayday, Mayday. Isso Aí, no Rádio Amador. No filme, no Rádio Sim. Amador. Quando ele filmou aqueles rádios antigos, tudo de ferro, ali me chamou a atenção. Só que na época, para ter um rádio amador, era coisa cara. Isso quantos anos lá atrás? Eu tinha, no início dos 15 anos. Sim. 15 para 14 anos. Só que daí a nostalgia da coisa, de vez em quando eu conto essa história, porque assim, naquela época a gente não tinha o tal do Google, a gente não tinha internet, não tinha alguém para dizer, ó, faz isso, isso, isso. E o curso que eu fazia, eu ligava para eles, vocês têm curso de telecomunicação? Não tinha. Olha só. Não tinha. Porque voltado para a linha de rádio amador, era só países de primeiro mundo. Estados Unidos era muito 500 anos luz na frente, no meio de comunicação do radioamadorismo. Sim. O tal do rádio PX, quando eu comprei do Nelson Cavo. Mas é porque há uma diferença o rádio amador para o rádio PX? Não, Não? só muda a classe de frequência. Porque hoje o rádio PX, hoje tu não precisa mais de licença. No meu tempo precisava. Tu tem que fazer um cursinho, Sim. prestar um curso. Você diz o PX é o que os caminhoneiros usam. Exatamente. No o caminhão. PX, né? A faixa do cidadão. Que, de fato, o rádio amador começou com o PX. No início dos anos da Primeira Guerra Mundial, o meio de comunicações já existia. Só que os rádios eram gigantescos. Uns equipamentos grandes, pesados, né? Aí surgiu um cientista um cientista americano, eu não tô conseguindo lembrar, Albatross. Esse Albatross, ele pegou uma parte de uma frequência dos 40 metros, ele dividiu para 11 metros. Aí ele conseguiu fazer uma frequência alta, estreita, com uma eficiência gigantesca. Para tu ter uma noção, Marcos, 40 metros, que hoje ainda existe, para tu sair da cidade de Salete para São Paulo, tu tem que gerar uns 500 watts para tu chegar com uma eficiência gigantesca. Para aquele período. Sim. Né? E o PX, com 5 watts, tu fala no Japão, faz comunicações continentais. Mas isso é satélite o que Via é? propagação. Via propagação. Propagação. Aí, É pessoal, um mundo muito louco. Porque ondas de rádio, Para entender isso. que ondas de rádio, quando ela sai da antena, Aham. é uma partículas elétricas, determinada frequência e espaço. Ela vai na camada de ozônio. Em cima da camada de ozônio, tem a chamada carga íons, que são cargas de partículas elétricas que é envolvido por prótons e nêutrons. Sim. Essa carga íons, quando elas estão energizadas, as ondas de rádio bate e faz o efeito do espelho. Ela bate e volta para a Terra. Só que os 11 metros, o salto dela é muito alto, bate e vai cair lá do outro lado do Japão, às vezes tu dá a volta no planeta. O PX é uma coisa impressionante. Nossa. Só que do período que a gente está passando, o tal do desmatamento, o efeito global, que nós estamos, o efeito do calor, a carga íons estão deixando de dissipar. Elas estão evitando. As partículas elétricas ativadas, elas estão ficando mais neutro, como uma bateria descarregada. Sim. As ondas de rádio, ela vazam e viajam para o espaço. E quando você usa, é somente por hobby hoje? Mas hoje é hobby. É hobby? Hoje é hobby. E é toda semana, uma vez por semana, quase duas? todo dia à noite. É mesmo? É quase todo dia. Principalmente à noite? Porque à noite é melhor por causa do efeito da propagação. Sim. E o PX, você faz concerto? Graças a Deus. É? Há muito cliente? Bastante cliente? Principalmente é caminhoneiro? Principalmente caminhoneiro. O mais mesmo foi na época, assim, hoje deu uma parada porque hoje eu estou instalado
na cidade de Taió, no caso, Sim. na minha cidade. E muita gente não pode sair da rota para trazer um rádio. Você diz da 470. Aí, E como é que foi aquela época? Vocês estiveram em Pouso Redondo? a história foi assim, Marco. História real. Uhum. Eu fugi de casa. Na época eu tinha lá os meus 19 anos. Sabe? Moleque. Cabeça de moleque. Sim. Aí conheci uma tchô lá, uma moça. Pô, vamos fugir? E ela postou. No caso, topou, vamos embora. Aí fui morar lá no Trevo do Patucci. Aí morei numa casinha que era o dono de uma autoelétrica. Eu aprendi uma profissão também lá, colocando lâmpada, fazendo fiação de caminhão, coisa que eu não fazia. Eu aprendi essa, né, profissão. Só que o meu forte era conserto de rádio. Eu comecei lá e, incrivelmente, botei uma antena e começava. Aqui é o MacGyver, conserta a rádio PX no PX. Aí a turma ficava assim, pô, tu conserta o PX? Conserta. Eu nunca vou me esquecer uma parte, veio um cara de Blumenau chamado Tal de Pequeno. Eu queria saber por que esse Tal de Pequeno. Incrivelmente, o cara era gordo e baixinho. Mas assim, ó, o cara é motorista de caminhão. Ele puxava carros apreendidos. No caso, aqueles carros que não pagava, né, o boleto, coisa errada, e ele buscava. E ele tinha uma de seguradora, voz... provavelmente. Isso, provavelmente. Aí ele falava... Meu, eu achava que era uma imitação, mas era a voz dele. Ô, MacGyver! Ô, vem aqui, quero arrumar o PX. E ele levou para uns 6 lugares para arrumar. E todos eles condenavam o rádio dele. Daí ele trouxe. De fato, o rádio estava bagunçado, tá? Eu disse, ó, Pequeno, o negócio é o seguinte. Se tu quer que eu arrumo. Só que tu vai ter que me deixar pelo menos uma semana. Isso lá no Patucci. Lá no Patucci. Rapaz, limpei aquela gambiarrada de outros. Sim, nada sim. contra quem Sim, fez, sim. tá? Né? Porque a minha ética, eu sempre fui um cara assim. Se um cara fez, porque ele teve uma alternativa do conhecimento dele. Do jeito dele. Agora, jamais eu vou questionar ele. Sim. Né? Aí fiz o rádio funcionar, ficou bonitinho. Quando ele chegou, eu liguei, botei lá no caminhão, chamei, o cara ouviu, tá? O cara ficou impressionado. Através desse cidadão, ele fez uma propaganda incrível. Olha só. Tinha dia, eu passava madrugadas, Marco, consertando o rádio. Eu dormia de tarde e à noite ficava que nem um zumbizão, consertando o rádio. Incrivelmente teve, assim, quem me conheceu lá, E época, por quanto tempo ficou eu fiquei lá? 2 anos lá, quase. 2 anos. 2 anos. Eu vi neve pro primeiro mês. Naquele dia eu achei uma coisa assim, porque quando a neve era não sei se era mês de agosto, era no período do frio. Sim, do inverno. Do inverno. Aí quando começou a garoar de manhã, eu tava de shorts e camisa. Aí garoa. Aí o dono da autoelétrica, o homem já morava, hoje já é falecido, o seu Euclide. Aí ele disse assim, ó, tu vai pra casa, ele chamava eu de MacGyver, né? Ele não conseguia pronunciar MacGyver. Sim. MacGyver. Ô MacGyver, tu vai, bota uma roupa quente que vai ser frio, vai ter neve. Daí eu fiquei lá, aí começou a garoar, uma garoa fininha, aí começou a cair neve. Eu achei até bacana. Mas no frio não era tão frio, Marcos. Sim. Aí eu brincava assim, eu cheguei a fazer uma bola assim, né, de neve, lá no Trevo do Patucci. Aí eu chegava lá e os outros tudo casacado, tá? Aí eles diziam pra mim, o seu Cleidio, o MacGyver, eu tô sendo o maior educado contigo. Vai lá, bota uma roupa. Tu vai ver o frio depois. Aí a neve foi caindo. E eu zoando com a galera. Lá na minha terra, lá no Taió, lá sim é frio. Lá tu vai ver o que é frio. Marcos, quando engrossou 4 dedos de neve no chão, eu vi a coisa ficar feia pro meu lado. Marcos, chegou assim, queimar no frio. Entre os dedos, imagina. Do pé, na mão. Aqui no canto da orelha, chegou a sair sangue do nariz, porque a tal do frio que tu queimar é pior que fogo. Sim. Porque o fogo, pra tu esfriar, pra tu sentir o alívio. E do calor e o frio, o que tu vai pra tirar o alívio? Se tu bota calor, ele queima. Sim, sim. E aí sai do Patúcia, vem pra Pouso Redondo? Eu vim pra Pouso. Aí saí de lá, através do falecido meu irmão, que pra mim
Foi muito triste, né? De fato, assim, o que eu tenho a dizer pro meu irmão, assim, para mim foi um herói, porque ele me ajudou nessa questão. E daí eu comecei a trabalhar ali no... Qual é que é? Nos Guincho Ferreira. O meu quartinho, eu comecei num quartinho de 1,80 m quadrado, folha de eternite em cima, uma mesa de escrivania. Aí eu peguei aquela escada do caminhão, que sobe atrás, pendurei na parede e fiz uma cama. Mas a cama era o telhado do Ternite era assim, a cama. Puxa. Eu fiquei lá 6 meses lá. E eu consertando? Consertando. Esse só trabalhava à noite. Só de noite. Eu dormia, eu era um vadio. De tarde esquecia-me. Dormia a tarde inteira. Aí à noite os caminhoneiros paravam. Mas por que à noite? Os caminhoneiros geralmente param à noite? Para à noite. Porque de dia eles têm que manter, partir qualquer... Manter a hora, né? O horário, sim. Né? E à noite, muita gente, principalmente que vinha de Itajaí para subir a serra, ele subia, não fazia, no caso, como é que é? Para economizar o diesel, né? Sim. Eles não faziam aquela hora, né? Aí eles andavam doidados, daí juntavam assim. Mas foi uma época assim que apesar que foi sofrido, eu passei fome nessas épocas, assim. Mas através dos caminhoneiros, que eu tenho que tirar o chapéu, eu tenho assim uma gratidão incrível com os caminhoneiros, né? Tem gente boa como tem gente ruim no meio. Sim. Isso aí é uma classe muitos incrível. Amigos. Muitos amigos. Aí nessa questão, aí eu fiz uma propaganda eu mesmo, que eu falava assim, aqui é o MacGyver que conserta rádio PX. Rádio grande e pequeno. E não importa nem a marca e nem o modelo. Aí os outros gozadores e falavam, MacGyver conserta grande e pequeno, né? Não importa nem a marca e nem o modelo, sabe? A gozação. Sim. Eu fiquei muito chateado. Daí eu queria, sabe, manter, principalmente, o foco, né? No caso, a parte principalmente não cair tanto pra gozação, daí depois, sim. Sabe, daí a turma fica tirando sarro. Aí o falecido meu irmão diz assim, Álvaro, não dá bola. E ele falou assim, falando bem e mal, Álvaro, tu é lembrado. Sim. E aí você e o seu irmão, porque veio só para Pouso Redondo você. Isso. Aí, quando que decidem vocês abrir junto? Daí, o meu irmão vem lá para negociar, vem assim como, vamos se associar e vamos lá no Reginaldo. Daí tem dia à noite, vamos lá, coloco películas, eu te ajudo a instalar. O meu irmão era baita para fazer instalação de película e som. Daí fomos lá negociar lá com o Reginaldo Sema, que hoje é o dono da restaurante Fazenda lá. Uhum. Cara excepcional. Tem que tirar o chapéu do cara. Eu tenho uma gratidão muito grande pela família, porque eu teve uns momentos, sim, que depois que nós fomos para lá, até que a gente pegasse a clientela e o ponto, sim. Ele não cobrava o aluguel. Olha só. Só que tudo que ele pedia, conserta essa geladeira, conserta... Eu não cobrava. Fica depois da Associação dos Motoristas, ali em Pouso Redondo? Ali isso, à direita, né? Isso. Uhum. Aí foi um tempo lá, fiquemos quase 6 anos lá. Sim. Aí depois que o meu irmão teve aquele acidente, né, até hoje, ninguém explica direito lá, mas... Bom, eu não gosto nem de comentar, mas sim. Assim, depois dali, eu não quis mais Pouso Redondo. Daí, nada contra a cidade, sim. Mas assim, o ponto do espírito, do local, sabe? Não quis mais, sabe? Tenho saudade do trabalho. Sim. Mas hoje você conserta ainda. Sim, mas lá o movimento era grande, grande. Pela questão da 470. Incrivelmente, lá dava para viver bastante. Só que o problema maior, Pouso Redondo, nada contra a cidade. Sim. Só que a BR-470, hoje, está muito perigoso pelas questões de assalto. Do lado da oficina,
ali no restaurante Fazenda, teve 4 assaltos já. Sim. E eu tava nesses 4. Deu tiroteio. Podia dar uma bala perdida, me pegar lá. Sim. Daí, até como o meu irmão abriu a oficina, eu já tava lá. Sim, sim. Né? Eu tinha um medo de alguém lá tentar. Mas incrivelmente, Marcos, assim, ó, eu tenho a agradecer a Deus, assim, porque muitos caminhoneiros, eu fechava a porta 3 horas da manhã. Será que eu abro? Quem? Tinha gente conhecida. Ô, MacGyver, aqui é o fulano de tal. Ah, claro, eu abri a porta. Eles traziam, meu, era bizarro. Eles queriam que eu arrumasse o rádio naquela hora. E arrumava. Subia lá, ligava, tá? Cobrava, eles saíam a fazer. O importante é sair e fazer bagunça. Sim. Só que muitos que batiam, que eu não conhecia, aí eu ficava aflito. E na época não tinha aquela câmera que tu botava lá fora. Sim. Vendo Essa celular. tecnologia hoje, Não né? tinha, né? Pô, Puxa se tivesse vida. naquela época era show. E muitas vezes abriu a porta, graças a bom Deus, sempre atendi, conheci, né? Como que é trabalhar com o seu pai aí no dia a dia? Seu Nelson? Olha, Marcos, quem tem um privilégio desse, excepcional. O pai, pra mim, é um herói. Porque assim, ó, a gente sabe que um dia todo mundo vai partir. Eu fico de cara assim, ó, que muitas pessoas brigam com o pai, não dão valor pro pai, né? Mesmo que o pai seja o pior dos piores, mas é pai, Sim. sabe? E o pai, pra mim, meu, é uma palavra assim, incondicional, sei lá. Porque o pai ele sempre foi, nas horas difíceis, ele sempre me ajudou. Nas horas mais difíceis, assim. Faltou luz, pode pagar a conta, o pai lá pagava. Sim. Né? Como eu gostaria que tivesse, assim, 1000 Nelsons, 1000 pais, para ter alguém assim. Né? O meu pai, eu sei que ele carrega uma dor, e a minha mãe, pela perda do meu irmão. Né? A gente vê, eu gostaria de consolar, mas de que forma eu não sei. Sim. Isso só Deus vai consolar. Agora, o que eu tenho a dizer, assim, ó, quem tem um pai vivo, cuide. Sei que é complicado, Sim. sei que hoje a juventude não dão tanto valor pro pai e mãe quando não perde. Quando perder, aí tu vai ver o que é a Sim. falta de um pai. Porque a experiência da vida vem Sim. pai e mãe. Nessa sua profissão, qual foi o pior momento na sua vida? Foi a perda do meu irmão. Porque... Trabalhava junto? Mas tu quer ver, Marcos? Quando nós era mais novo, quem fala a verdade não merece o castigo. Sim. Eu e meu irmão, a gente se brigava, mas brigava feio mesmo. Certo? Assim, aquela briga assim do soco, pontapé. Mas sabe que depois de uns anos, o meu irmão se tornou muito mais que irmão. Até hoje, de vez em quando eu lembro assim, qual foi o motivo? Eu não soube entender. Sim. Porque foi uma coisa, uma transformação incrível, porque a gente se olhava já, se brigava. E depois de uns anos, não sei se é a experiência, Sim. O trabalhar junto todo dia também, né? Não, quando começamos a trabalhar, Sim. eu já me dava bem com meu irmão. Olha só. E o meu irmão, ele virou quase o meu pai. Ó, tu precisava disso aqui, Alto. Nossa, ele dava o jeito, dava o pulo. Sim. O meu irmão me ajudou a reformar um carro que eu tenho até hoje. Uma variante 70. E que eu tenho que dizer assim, um cara incrível pela questão... Ele tirava da boca para me ajudar. No caso, Sim. deixar de comer para ajudar. E, incrivelmente, a gente se deu muito bem. Aí, um certo dia...
E sabe que uma coisa assim, ó, existe um plano espiritual depois da morte do meu irmão. Eu tive um lado que eu venho de avô, que o meu avô, o pai da minha mãe, benzia, fazia aquelas rezas, né, das coisas mais antigas. Depois da morte do meu irmão, eu fiquei mais sensitivo. E eu comecei a ter mais valor, principalmente espiritual, Sim. e voltada a Jesus, a Deus, né? Sim. Porque assim, incrível que pareça, tu tem um tempo de vida, e quando tu não tem dificuldade, tu não procura. Sim. Tu vai procurar quando tem dificuldade. Tu vai procurar um lugar, ou no caso, um peso, alguém para pôr a confiança. Você pretende continuar nesse ramo, nessa profissão? Marcos, assim, eu tenho ideias diferentes. Porque assim, eu sei que o pai daqui a uns anos já se aposentou, eu sei que ele vai querer parar. Eu vou tocando aonde que vai dar, ou vou ter que inventar alguma coisa. Sim. Só que eu sou um cara assim, se eu for para ser mecânico, vou embora, eletricista, vou embora, né? Não subo mais torre, Sim. né? Eu já fui um cara de subir torre. Uma vez um cara desafiou na época da Rádio K2, eu tinha lá meus 17 anos. Duvido tu subir. Subi sem cinto, sem nada, fui lá, troquei lâmpada, desci. Hoje o cara me pagar 1.000 conto, não faço, mas não tem jeito. Álvaro, antes da mensagem final aqui, você também faz, como você falou no início, faz live. Como é que é? O que você conta experiência? Não, as lives é assim, ó, se a galera quiser me procura no Álvaro Barcelos, no Facebook. No momento tá no Facebook. Álvaro Barcelos. Né? A live é mais por entretenimento, no caso. Ah, só para... Brincadeira, zoação, claro, fala um pouco da questão política da cidade, né? Como é que tá, como é que não tá. Muita gente manda oi, como é que tá? É mais só aquele básico, contato, né, com o público. Aí eu comecei, Marcos, uma coisa impressionante, pegar a data de nascimento, o dia, o mês, o ano, escrever a pessoa. Dos anos pra cá, eu não sabia que eu tinha esse dom. Eu pego a data de eu escrevo a pessoa e eu ainda escrevo se alguém fez um trabalho para essa pessoa. Coisas que depois eu comecei a estudar Allan Kardec. Sim. Isso tudo na live, tu faz? Tudo na live. Ao vivo ali? Ao vivo, no peito. Olha só. Mas incrivelmente tem dias que, né, semana passada deu 300 e poucas pessoas. Só que daí as pessoas... Isso tudo ao vivo? Tudo ao vivo. Olha. E tem dias que as pessoas não... É que a live é assim, quando é uma live contínua, sim, tempo, o meu tempo é diferente do tempo dos outros. Por causa do atraso, né? Sim. Daí a pessoa manda lá, me diga o que eu tenho. Aí eu pego lá, né? Até eu tentar escrever, muita gente manda. Aí, claro, tem muita gente me liga, conversa, tá? Né? Mas eu faço de coração isso. Só que assim, se a galera a turma quiser me procurar... E também isso é um passatempo teu? Passatempo para... Eu comecei... Uma diversão. Isso as lives eu já tô começando, já faz 5 anos. Uns 5, 6 anos que eu faço live. Comecei umas lives bem precárias, coisa e tal. Eu botei o microfone, fiz um estúdio legal. Vai embora, né? Sim. Mas é mais por diversão, né? Mas incrivelmente, Marco, o povo quer ver rolo. Se tu conta uma notícia legal, tá? O fulano de tal fez aquilo. O povo quer ver bagunça. Né? Que nem o programa do Ratinho. Todo mundo quer ver zoação. Né? Que bom. Nós queremos agradecer aqui o Álvaro Barcelos, o popular MacGyver, nós que conhecemos já faz algum tempo, inclusive, né, faz trabalho aqui pra gente, né, sempre com muita qualidade. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui no nosso canal também, Álvaro. E deixo espaço para sua mensagem final e muito obrigado por participar aqui. Contar um pouco dessa sua experiência. Assim, o que eu tenho a dizer, assim, a turma que me assiste, que me prestigia,
principalmente aqui, obrigado pelo espaço, né? Que a turma quiser me seguir, procura no Facebook, né? Álvaro Barcelos, né? O que eu tenho a dizer, assim, ó, muito obrigado pela questão, principalmente a turma que curte, que me prestigia, né? Eu faço por amor, porque eu não ganho nada disso, né? Por enquanto não ganho. Mas o que eu tenho a dizer, assim, ó, gratidão, principalmente o povo de Itaió, o povo de Salete, né? Pouso Redondo, em outras cidades, né? Mas o que eu tenho a dizer, assim, ó, gratidão, tá? Eu sei que nós estamos passando uns momentos difíceis, complicados, né? Mas o que eu tenho a dizer, primeiro de tudo, turma, o que eu tenho a dizer, se pegue a Deus, porque sem Ele a gente não é nada. E eu tenho a agradecer, assim, ao Marcos Roberto, né? Eu conheço o Marcos já de anos, né, de profissão. Sim. Né? E incrivelmente eu e o Marcos, a gente nunca teve sequer uma desavença, tá? E o Marcos, nas antigas, a turma conhecer, o Marcos era um cara assim, brabo. Ele era, né? Só que eu não tenho nada contra o Marcos, porque ele queria ser justo, porque ele era um jornalismo, e fazer a coisa dar certo, o equipamento tinha que funcionar. Tem que funcionar. Só que para tu manter um jornalismo, tem que tirar o chapéu, porque tu tem que fazer de acordo para dar certo. Sim. Se não fizer com carinho, a coisa não funciona. Tem que funcionar, microfone principalmente, Álvaro. Vocês não têm noção quantas vezes de madrugada, baixo de chuva, subir, quando eles botaram lá em cima no morro lá onde ficava o repetidor lá do Morro da Vila Mariana. Sim, sim. E era tudo difícil, tudo de a pé, eu era mais gordo. Meu Deus do céu. Uma vez eu caí um tombo, fiquei 15 dias no massagista, quase lutei maitá com a mulher. E trabalhando de madrugada, mendando fio baixo de chuva. Né? Já tive uns momentos, sim, assustador, dia de chuva, caiu um raio, e eu lá perto da torre, né? Incrivelmente, o Deus é tão bom para mim, porque assim, tu quer ver, Marcos, para finalizar? Sim. Muitos concertos que eu fiz de defeitos, às vezes defeito que era para consertar meses. E Deus era tão bom que quando estragava não era coisa complicada. Porque tu sabe que manter um transmissor no ar é custo, é dinheiro. E tu sabe queimar uma saída, um transistor, não é em qualquer lugar que tu acha. Exatamente. Sabe? Às vezes tu tem que pedir lá em São Paulo, lá em Curitiba, em Minas ainda, né? Principalmente até Electronics, lá pro lado de lá. E nunca aconteceu queimar. Queimava um capacitor, daí tu tem que desmontar todo um transmissor de chuva. Rádio fora do ar, aquela correria toda. Eu nunca me esqueço que quando eu tirei o conector atrás do transmissor, eu botei contra a parede e tinha uma chapa de zinco, que era do aterramento, e caiu um raio. A parte do conector, quando encostou, a chapa de zinco sumiu. Sumiu. Mas foi um clarão e eu tava do lado. Era uma coisa... Muitas histórias. Nossa senhora. Mas obrigado, Álvaro. Muito obrigado à turma. Obrigado, hein? Deus abençoe a todos, né? Como faço na live, né? Ladies and Gentlemen, versão brasileira, Herbert Richard. Provavelmente muita gente ia me perder. Porque tu não falou, né? Ladies and Gentlemen. Tu quer ver só para finalizar? Que eu falo, eu tenho uma dificuldade de falar, né? No caso tem uma língua chamada língua presa, né? A tal de Ladies and Gentlemen é porque eu assisti, eu sou um cara, sou muito fã de Elvis Presley, das músicas dos anos 50. Aí quando eles botavam alguém cantor alemão, aí o cara falava Ladies and Gentlemen, no caso o cantor alemão. Aí eu vi, vou fazer isso na live. Ladies and Gentlemen, aí versão brasileira Herbert Richard. Vocês não têm noção, Marcos, como a galera... Quando eu vou no mercado Manarim, a turma... Ladies and Gentlemen! E ficou, né? Pegou. Mas beleza, um beijo a galera
Obrigado, hein? Obrigado, Valeu, Marcos. hein? Álvaro Barcelos, o MacGyver, com a gente hoje em mais um podcast. O nosso grande amigo hoje participando aqui. E na técnica está lá, ó, firme e forte, o Muriel Canan. Hoje ele conheceu o que é um rádio a válvula. Muito obrigado a todos.